que bom que você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, esta é a 10ª aula de uma série de aulas sobre o nome de Jesus. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, o nome. Em Filipenses nós vemos a Bíblia dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome. E nós vamos, além de ver alguns nomes de Jesus, nós vamos ver o significado do nome no contexto do povo de Israel, um povo criado pelo Senhor, com quem o Senhor tinha um relacionamento direto. Então vamos lá, eu sou Tuca, ou Mari Glauce, e vamos para mais uma aula então, a última desta série. A Bíblia ela nos ensina nomes e títulos de Jesus. E no contexto do povo de Israel, o nome ele tinha algumas particularidades e nos ensina algumas coisas. O nome de uma pessoa, ele poderia ser trocado por causa de uma vitória importante, por causa de uma crise que essa pessoa estivesse passando. Aí o nome era trocado quando a pessoa vencia esta crise, quando ela passava uma situação difícil. E o nome então era para anunciar uma nova etapa, uma coisa boa. E o nome sempre tinha um significado, significados estes que nós veremos a seguir. E quando o nome da pessoa era trocado, havia uma ressignificação e mostrava essa situação alterada. E o nome também, ele mostrava uma história ou uma identidade. No contexto oriental, isso ainda acontece. E ainda acontece essa troca de nome. Isso acontece hoje em Israel ainda e alguns países daquela região. Sobre o nome do Senhor, nós vamos falar esses dois lados, o nome da pessoa e o nome do Senhor. Foi o próprio Deus que disse ao povo de Israel para o povo usar o seu nome pessoal. Êxodo 3,15 diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. No Salmo 105, versículo 1, nós lemos: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. No contexto hebraico, duas expressões são traduzidas como nome. Shen, que é raiz, a raiz de marca ou sinal, e Zeker, que é memória ou memorial. Na Bíblia, um dos significados de nome é também reputação, fama ou memória. Em relação ao Senhor, Senhor é o nome mais pessoal de Deus. Ele vem de Iavé. Iavé foi a forma de expressar o YHWH, que na nossa língua é algo que não dá para ser pronunciado. Neste contexto de relacionamento que o Senhor tinha com o povo de Israel, usar este nome, o nome do Senhor, o nome de Iavé, era sinônimo de fé, sinal de fé. Sofonias 3,9 diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. E Zacarias 3,9 diz: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Aqui está mostrando que o Senhor seria chamado e ele ouviria, porque estariam chamando o seu nome. Com o passar do tempo, usar o nome de Yahvé deixou de ser uma prática. E isso surgiu no período intertestamentário. Aparentemente, as pessoas passaram a temer a usar o nome de Deus, por entender que estariam transgredindo
o mandamento de Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então entende-se que é por causa disso que as pessoas pararam de usar Yahvé, pararam de usar o nome do Senhor, e isso deixou de ser uma prática. Escritores judeus usaram o Senhor, Adonai no hebraico, em substituição ao nome pessoal de Deus. E os primeiros cristãos assimilaram essa prática. A Bíblia, ela mostra que a adoção de um nome era prerrogativa de alguém superior à pessoa. Como quando Adão exerceu domínio sobre os animais. Ele tinha o domínio, ele dava nome aos animais. Quando o superior executava a sua autoridade, o nome significava a posição específica, função ou relação. Talvez você esteja achando estranho eu falar sobre nome agora, então você precisa assistir às aulas anteriores para você entender, porque nós estamos estudando nas 9 aulas anteriores o significado dos nomes, dos títulos, das expressões atribuídas ao Senhor Jesus e a Deus. E o que cada um desses nomes, desses títulos, dessas expressões significam. Mostrando assim, e dessa forma nós aprendemos, que quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos anunciando aquilo que Ele é, todo o seu poder, o seu domínio, a sua justiça, a sua pessoa, aquilo que só Ele pode fazer, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, aquele que é digno de honra, de glória. Quando nós falamos esses nomes, é isso que nós estamos dizendo. E por isso que nessa aula nós estamos falando especificamente, nesse início, sobre nome. E depois, no fim, eu vou falar alguns nomes que nós ainda não falamos nas aulas anteriores. Em Gênesis 35, 18 diz: já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Ben-Oni, filho da tristeza. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim, filho da mão direita. Aqui nós vemos o quê? Que o nome, aqui nesse caso, estava significando a situação em que Benjamim nasceu. Aí o pai vem e troca o nome da criança, porque ficaria um nome de tristeza. Então você vê a importância do nome. Quando o Senhor Deus dava um nome a alguém, equivalia à regeneração. Por exemplo, Gênesis 32, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou condenação. Jeremias 23. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. O nome confirmava aquela pessoa na posse de determinada qualidade de ser. Deus havia fixado sua natureza, capacidade e destino. Dando aquele nome, o Senhor tinha dito que aquilo a pessoa seria. E também, quando nós vemos isso, isso aponta diretamente para aquilo que nós vimos nas outras aulas, do significado dos nomes de Jesus. Nós vemos em Mateus 21, 21, que o Senhor Deus, escolheu o nome do seu filho aqui na terra. A Bíblia diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus significa Javé ou Jeová é a salvação. No aramaico é Yeshua. O nome precisava equiparar-se ao caráter e função do indivíduo. Não era simplesmente dar um nome. Isso nós devemos praticar até hoje. Não devemos simplesmente dar um nome a uma pessoa, a uma criança. A gente deve ver o que significa o nome. Isso se estende até aos seus animaizinhos dentro da sua casa, não é? Ponha um nome que você sabe o significado, que de repente tem um significado completamente errado e a gente coloca e está chamando dentro de casa alguma coisa errada quando a gente chama o nome do animal, no caso, né? Porque a pessoa, a absoluta maioria, vê o significado.
Outro motivo para a seleção do nome era a esperança ou profecia. O Senhor podia usar nomes para que agissem como provas positivas sobre acontecimentos posteriores. E os pais, ao escolher o nome dos seus filhos no contexto do povo de Israel, os pais podiam expressar esperança. E muitas vezes o nome tinha significado profundo e pessoal. Por exemplo, consentir algo de caráter e de capacidade. Estava dizendo que a pessoa conseguiria aquilo. Isso é muito forte entre os israelitas, os judeus até hoje. Eles escolhem um nome e é como se estivessem determinando aquilo que a pessoa será. E é bem interessante, isso aconteceu dentro da nossa casa. Os nomes das nossas filhas, as filhas de barriga, eles foram escolhidos de acordo com o significado ou a história de vida das pessoas. E elas têm muitas características daquilo que o nome delas, de cada uma delas diz. Nesse contexto do povo de Israel, dar o nome a alguém significava também propriedade ou relacionamento. E o nome igualava a reputação. Os hebreus davam nome para a criança no 8º dia de vida. Hoje em dia, se a criança não tem nome ao nascer, o pessoal já fica meio preocupado, né? E esse nome dado pelos hebreus era segundo os seus costumes. Por exemplo, um objeto natural, Tamar, que significa palmeira. Uma feição física, Séfora, que significa esplendor. Também haviam nomes que expressavam um desejo de esperança. Noé, consolo. Alguns exprimiam piedade ou gratidão. Simeão, por exemplo, porque o Senhor viu que Lia era tratada com desprezo. Outros nomes eram acontecimentos nacionais, como, por exemplo, Icabode, que significa a glória se foi. Quando o bebê nasce, a mãe, que era nora de Eli, fica sabendo que a arca havia sido perdida e que Eli, o seu sogro, tinha morrido. Aí ela coloca esse nome no filho. Outros nomes representavam nomes de famílias, como em Lucas 1, de 50 a 61. Haviam casos que, quando o caráter da pessoa se desenvolvia, um novo nome era dado e expressava essas qualidades, como eu falei anteriormente. No período da história, quando os hebreus falaram a passar várias línguas, o nome primitivo era traduzido para a nova língua e a pessoa era conhecida pelos 2 nomes. Nós podemos ver isso em Atos, na história de Dorcas, que o nome dela era Dorcas e era Tábita, um nome grego e o nome ali do povo de Israel. Os nomes próprios das pessoas não tinham sobrenome. Então, para distinguir uma pessoa da outra, era acrescentado o local de nascimento, por exemplo, Jesus de Nazaré, ou a origem genealógica, Simão, filho de Jonas. A ocupação profissional também era usada nesse caso, ou outras características, como Natã, o profeta, José, o carpinteiro. E alguns nomes traduziam qualidades básicas, como quando o Senhor jura pelo seu nome. Jeremias 44, 26. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Então aqui, o Senhor jura pela força do seu nome, garantindo assim o cumprimento de sua palavra. Veja bem, o nome do Senhor, ele passa a ter um significado tão profundo que eles vêm fazendo parte da história do povo de Israel e significando tudo aquilo que o povo precisava para viver, para vencer as batalhas, para sobreviver. E isso chega até nós. Por isso a importância do significado dos nomes e títulos de Jesus. O Salmo 8:1 fala que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra. Por quê? Porque o Senhor se revela nas obras criadas,
no plano da criação. A Bíblia também diz que o nome de Deus, do Deus de Jacó, envia socorro. Você conhece o Salmo 120? É um salmo lindo, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará nem dorme, não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 120 fala o poder da proteção, da grandeza, do cuidado do nome do Senhor sobre o povo de Israel. O nome do Senhor também estava no anjo que guiava o povo no deserto. Você pode... Em Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 20, diz assim: eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará. Veja bem, esse anjo significava o nome do Senhor. Era o nome do Senhor indo junto com o povo. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de tudo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de seus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que os teus inimigos te voltem as costas. Veja só, o nome do Senhor indo junto com o povo significava o poder do nome do Senhor, o poder do Senhor indo junto. E também o Senhor dando as instruções de como eles deveriam agir por ser povo de Deus. Veja que tremendo isso. Esse é o significado do nome. O nome contém várias características. O nome contém uma doutrina. O nome contém ensinamentos. O nome aponta para o Senhor. Esse é o significado do nome do Senhor e dos nomes de Jesus. Você vê aqui que há instruções, ensina sobre vários assuntos. E em todo o tempo diz: vocês serão vitoriosos, porque eu irei à frente. Entretanto, não sejam idólatras. E seus filhos, eles nascerão e nascerão com saúde. Veja a importância do gerar filhos. Vivemos um tempo em que o nome do Senhor é desprezado. Vamos fazendo uma conexão com a realidade, com os dias de hoje aqui? Hoje, as pessoas não entendem e muitas vezes se dizem seguidores de Jesus e não entendem o significado do Senhor, de quem o Senhor é e da sua palavra. Veja bem que aqui a Bíblia está dizendo: na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Aqui está dizendo que as mulheres não sofrerão aborto espontâneo, nem serão estéreis. A importância que o Senhor dava às gerações, ao nascimento de cada bebê. Isso é um ensinamento que nós precisamos levantar nesses dias, lembrar e praticar nesses dias. A palavra do Senhor. Como eu falei em aulas anteriores, nós somos cristãos, seguidores de Jesus, nós temos responsabilidade. Então, no nosso caso, nós não temos direitos humanos, nós temos responsabilidades com o próximo, com o ser humano. É tratá-lo bem, é atender, é amar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, respeitar o próximo em todas as instâncias. É o povo de Deus aqui sendo protegido pelo nome do Senhor. E essas aulas todas falando do significado desse nome. Conhecer o nome do Senhor é testemunhar a manifestação do seu poder e da sua palavra, da sua ação
da sua atuação e compreender o caráter expresso por seus nomes. Para os israelitas, o nome significava o que ou quem a pessoa era. Em 1 Samuel 25, diante da ignorância de Nabal, Abigail, a sua esposa, se apressa e vai à frente, apresentando-se a Davi, e diz: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o seu significado, o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Ela diz que ele é homem de Belial. Belial é um demônio. O significado é a ideia de algo maligno, indigno e imprestável. Nos casos em que a pessoa dava o seu próprio nome a outro, significava a junção de duas pessoas, até então separadas, um vínculo estreito. Isso é o caso, por exemplo, da esposa que recebe o nome do esposo. Você pode ler em Isaías 4:1. O povo de Israel, como já falei anteriormente, é chamado pelo nome de Yahvé. E assim se tornou o povo santo do Deus Santo. Deuteronômio 28, 9 e 10 diz: o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Você pode ler também em Isaías 43, 7 e 63, 19. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que fiz e que formei. Aqueles que servem o Senhor são chamados pelo seu nome. Isaías 65:1 diz essa realidade também. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O nome de Yahvé passou a significar intimidade de associação com a pessoa do Senhor. Yahvé é usado mais de 6.800 vezes na Bíblia. É a expressão mais comum para o Senhor, para Deus na Bíblia. No Novo Testamento, nós lemos a expressão batizar em nome. E essa expressão ela é empregada em conexão com o batismo. O que significa isso? Que o significado é a designação para união, passagem para as mãos de um novo proprietário, lealdade e comunhão. Olha a profundidade da gente dizer batizada em nome do Senhor. Mateus 28, 19 a 20, o Senhor Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o significado do nome do Senhor no batismo. E também, Tiago 2,7 ensina o costume, repete o costume lá do Antigo Testamento de invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 42:16, na bênção de Jacó para seus filhos, nós vemos uma das práticas de usar o nome. Diz: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Sejam eles chamados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. No costume da época, ser chamado pelo nome de uma pessoa era como apossar-se de sua vida, da sua psique, e realizar de forma conceitual a vida do antepassado. Por isso que, em relação a essa passagem aqui especificamente, dizia-se que Jacó voltaria a Canaã. Havia também uma relação entre o nome e a pessoa que o trazia. E a Bíblia ensina 3 preposições sobre nome. A primeira delas é: o nome é a pessoa. Por exemplo, o homem novo, Abraão, é o nome novo, Abraão. Em relação ao Senhor, o nome é a pessoa.
Nós já vimos isso em Mateus 28:19 e diz também em Atos 8:16. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia nascido sobre nenhum deles. O segundo o nome é a pessoa revelada. O nome Yahvé significa a pessoa tal qual se revela. Exemplo, o nome de Yahvé significa Yahvé em toda a sua perfeição. Ele é Senhor por inteiro, completo, total, absoluto, em toda a sua integridade e plenitude de poder, santidade, ira e graça divinas. É seu caráter. Profundo, né? O nome é um lugar de refúgio, porque o Deus que exibe o nome, assim se revelou. Jeremias 10, 6 e 16 diz assim: Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. E o versículo 16 diz: mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Nós podemos ler, você pode anotar e ler também o Salmo 48, de 1 a 3. O nome é o que conhecemos sobre uma pessoa. Quando Moisés quis expressar o nível de conhecimento que Yahvé tinha dele, Moisés disse em Êxodo 33, 12: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Veja só o relacionamento íntimo e próximo que o Senhor tinha com Moisés. O Senhor diz: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Prevendo que o povo de Israel lá no Egito iria querer saber que revelação que trazia, Moisés faz a pergunta que o povo faria: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele. E o que eu devo responder? Então Moisés foi preparado para revelar o sentido do nome. Você pode ler este também em Salmo 22, 22. E Jesus diz em João 17, 6: eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Atos 9, 15 e 16 diz: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Os salmos muitas vezes associam o nome de Yahvé com os seus atos, quando este revela a si mesmo. O nome de Deus está ligado à sua justiça, conforme Salmo 89, 15 e 16. O nome de Deus está ligado à sua fidelidade, Salmo 89, 24. O nome de Deus está ligado à sua salvação, Salmo 96, 2. O nome do Senhor está ligado à sua santidade, Salmo 99, 3. O nome do Senhor nos Salmos está ligado à sua bondade, Salmo 100, versículos 4 e 5. E o nome do Senhor está ligado à sua misericórdia nos Salmos, no Salmo 109, 21. Também está ligado ao seu amor, Salmo 138, 2. No Salmo 119, 160, nós lemos que o nome do Senhor nos Salmos está ligado à sua verdade. E no 148, 13, nós vemos que o seu nome está ligado à sua glória. O adjetivo associado com mais frequência ao nome de Deus é santo. É a descrição da sua natureza divina, porque o nome é o caráter revelado de Deus, porque Ele faz o que faz, pois Ele é Deus. Ele tem esse caráter. O caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Então,
o caráter do Senhor. É Senhor absoluto sobre toda e qualquer questão, situação, acontecimento. Quando a Bíblia cita a expressão por amor do meu nome, diz o mesmo que por causa da boa reputação do Senhor. O Senhor fazia porque Ele era Deus, por causa da reputação do seu nome e por causa da forma como o seu nome era conhecido e reconhecido. Nós podemos pensar na extensão, no quanto o nome de Deus é magnífico, maravilhoso, pela forma como Ele se refere a si mesmo e a satisfação que o Senhor demonstra quando o ser humano usa bem o seu nome. Tudo o que o Senhor realiza por nós, seu povo, ou por meio de nós, revela quem Ele é e demonstra seu caráter. Ezequiel 20:44 diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eles saberiam quem o Senhor é, quando o Senhor se revelasse a ele. Você pode ler semelhante também em 1 Samuel 15, 22 e Jeremias 7, 22 e 23. Nos ensinamentos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, o Senhor demonstra seu caráter e quem Ele é. A simples menção no seu nome, Yahvé, Senhor, continha quem Ele é, como eu já falei anteriormente. Nestas passagens, o Senhor revela quem Ele é, Ele revela o seu coração, se é que nós podemos dizer assim. E Ele age por motivo de lealdade ao caráter revelado. Ele age porque Ele revelou quem Ele é, e por causa disso Ele segue a sua atuação. Ele fará porque é o que disse ser e fazer. Veja no Salmo 23:3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O mesmo nos Salmos 25:11 e em Jeremias 14:7 e 8. O nome é a pessoa revelada quando nós falamos do Senhor. O nome é também a pessoa ativamente presente. Quando nos referimos a invocar o nome do Senhor, o nome da pessoa aparece em primeiro plano. O nome significa a presença ativa da pessoa na plenitude do caráter revelado. Em 1 Reis 18:24, nós vemos Elias propor uma disputa entre os nomes, lembra? Ele chama os sacerdotes de Baal e faz um convite a eles. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Veja bem, ali se revela o caráter do Senhor, porque os sacerdotes de Baal, eles ficaram ali se atacando, se ferindo, dançando, gritando e não aconteceu nada. E quando o profeta invocou o nome do Senhor, aconteceu. Porque o Senhor é Senhor Todo-Poderoso. Ele é o nome. O poder, a característica real da deidade deveria se tornar tão evidente pela ação pessoal presente, conforme nós lemos também no Salmos 76:1. Nome também significa reputação pessoal. O Senhor age também por causa da sua reputação. O significado da expressão por amor do seu nome significa isso. Salmo 79, 9 e 10. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Você pode ler semelhante também em Ezequiel 36, 21 e 23. Nas situações onde o nome do Senhor está envolvido, ele está comprometido e age de forma pessoal.
Êxodo 34:14 diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor Adonai, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. No versículo 1 desse capítulo 34 de Êxodo, você vê que a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor estava dando ensinamentos ao povo, para Moisés passar ao povo de Israel. E aqui estava dizendo que não era para adorar nenhum outro Deus. Esse Deus que tinha o nome de zeloso também. O nome no contexto israelita é também a pessoa ativamente presente. Mensageiros, profetas e cartas eram enviados em nome de alguém. E essas mensagens, essas cartas, essas pessoas, esse conteúdo estava de acordo com a pessoa nomeada e levavam a sua autoridade, como se a pessoa mesmo tivesse ido, como se ela estivesse ativa. Você pode ver, por exemplo, anota aí, mensageiros, 1 Samuel 25:5, profetas, Deuteronômio 18:10, cartas, 1 Reis 21:8 e também as cartas do Novo Testamento que você conhece. Abençoar alguém em nome de Deus era pôr o nome de Deus sobre a pessoa. Números 6:27. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Aqui o Senhor ensina a Moisés como Arão abençoaria o povo. Uma oração que solicita que a pessoa abençoada conheça a presença ativa do Senhor e na plenitude do seu caráter revelado. Jesus repete ou fala algo semelhante em João 17:11-12. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que cumprisse a Escritura. No Novo Testamento, algumas vezes, nós vemos também o batizar em nome, como eu falei anteriormente, e você pode ler em Atos 2:38 e Atos 10:48. Nesse contexto de batismo, o significado é que o batismo está fundamentado sob a autoridade de Jesus Cristo, sendo espiritualmente efetivo somente através de sua presença e ação pessoal. Nós lemos no Antigo Testamento passagens que fazem referência do lugar no qual Deus fará seu nome habitar. Por exemplo, Deuteronômio 14, 23 e 24, 2 Samuel 7:13 e Jeremias 7:12. 2 Samuel 7:13 diz: será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Estas citações podem se referir também à glória de Deus presente naquele lugar. É em nome de Yahvé a perfeita manifestação de sua presença. Moisés pediu através da oração para ver a glória do Senhor e viu que esta era inseparável do seu nome. Aquela passagem bem conhecida de Êxodo 34, de 6-8. Você pode ler na sua Bíblia. Em diferentes situações no Antigo Testamento, nós lemos que o nome era a pessoa de Yahvé, Senhor, presente de forma ativa, na plenitude de seu caráter revelado. Você pode ler no Salmo 20, versículo 1 e Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O nome do Senhor é Yahvé, como ele se revela no Antigo Testamento. Este nome não pode ser separado do próprio Deus. Num sentido mais amplo, nome também significava a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Nós lemos isso no Novo Testamento também. E um exemplo de nome no Novo Testamento nós lemos em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo o nome.
O nome de Jesus simboliza a pessoa, o indivíduo, seu ser, sua natureza e atributos. O nome de Jesus se eleva acima de todo e qualquer outro nome. Ele é a principal autoridade, superior a todos os nomes que possam ser mencionados agora e na eternidade. Isso se deve ao fato que ele está assentado à mão direita de Deus nos lugares celestiais. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, há títulos, expressões e nomes do Senhor Yahvé e de Jesus. Algumas dessas expressões em relação ao Senhor, elas são compostas. E sempre o significado enfatiza alguma qualidade. Essas expressões que normalmente aparecem com dois nomes juntos, repetem sempre o termo Yahvé ou Jeová. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17:15. Jeová Rafá, o Senhor é que sara. O Senhor que sara. Êxodo 15:26. Jeová Jiré, Deus proverá ou o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, lembra? Isaque pergunta: meu pai, onde está o cordeiro? E ele diz: o Senhor proverá. Jeová Chamá, o Senhor está presente ou o Senhor está ali. Ezequiel 48:35. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6:24. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1:13, 17:45. Esta designação pode significar tanto a liderança do Senhor sobre as forças angelicais, quanto o seu governo sobre todo o universo. Senhor, justiça nossa, de Jeremias 23:6. Jeová Tsedeknu, nome difícil de dizer. Jeová Kadesh, ou Mekadesh, o Senhor que vos santifica. Êxodo 31:13. Levítico 20:8. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Salmo 7:17 e 42:7. O termo hebraico Elion é encontrado algumas vezes na Bíblia, precedido por El Elion. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. O Salmo 23 expressa a liderança, provisão e proteção do Senhor para com o seu povo. Jeová Elohim, ou Jeová Elohim Israel também, muitas vezes. Senhor Deus de Israel, Juízes 5:3. Há outras expressões há outros nomes, outros títulos dados ao Senhor no Antigo Testamento. Ele é o pilar, a coluna de nuvem de dia e o pilar e a coluna de nuvem de fogo à noite. Êxodo 13:21 e 22. Ele é pai dos órfãos e juiz, defensor das viúvas. Salmo 68:5. Ele é o anjo do Senhor, também aqui pode significar Jesus, quando em Gênesis 16:7, o anjo do Senhor protege Agar. Ele é o eu sou de Êxodo 3:14. Ele é o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Isaías 57:15. Ele é o rei de toda a terra. Salmo 47:7. Ele é o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Salmo 24:10. O rei eterno. Salmo 10:16. O Senhor é a minha luz, minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27:1. Deus é o nosso refúgio, ajuda presente e em apuros. Salmo 46:1. O Senhor que perdoa todos os nossos pecados. Salmo 103:3. O Senhor que cura todas as suas doenças. O Senhor que redime a nossa vida. O Senhor que coroa com amor e compaixão. O Senhor que satisfaz nossos desejos. Uma sequência do Salmo 103 até o versículo 5. O Senhor é nossa justiça, Jeremias 23:6. O Senhor nosso Criador, Salmo 95:6. O Senhor é escudo, a grande recompensa, Gênesis 15:1. Ele é a fortaleza do pobre e do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, Isaías 25:4. Você consegue entender o que significa quando então nós oramos isso? Nós dizemos: obrigada, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos que tu és a minha força.
também traduzido como resistência. O Senhor é o meu escudo, a minha salvação, o Senhor vai à minha frente, e assim eu sei que nada vai me acontecer. Eu sei que nada foge do teu controle, porque o Senhor me protege. Isso diz em Isaías 12:2, e você pode orar isso, sabendo o que significa. Salmo 9:9 diz, alto refúgio, força na angústia. Isaías 60:16, o Salvador, o Redentor, o poderoso de Jacó. Salmo 9:9 de novo, dizendo, alto refúgio para o oprimido. A minha salvação, Salmo 27:1, fortaleza, refúgio para o seu povo. Joel 3:16, a rocha, o rochedo da nossa salvação. Salmo 95:1. E o Antigo Testamento também cita alguns nomes, títulos e expressões sobre Jesus. Em Jó 19:25, diz que ele é o Redentor que vive e por fim se levantará sobre a terra. Isaías 53:13, ele é o homem de dores. Isaías 11:1, ele é o tronco de Jessé e um renovo. Também em Zacarias 3:8, Isaías 9:6, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Daniel 7:9 e 13 diz, ancião de dias e filho do homem, a pedra angular, conforme Salmo 118:22, ele é o nosso defensor, o nosso zagueiro, Isaías 19:20. Quando eu li essa tradução, zagueiro, eu achei diferente, mas veja bem, não sei se você entende de futebol, mas se você não entende, o zagueiro no futebol, ele é a defesa. Ele impede, o papel dele é impedir que o adversário passe e faça o gol. Você veja bem, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Jesus é o nosso zagueiro, o nosso defensor, ele impede que o inimigo chegue até nós e nos ataque. Olha que coisa incrível, o Senhor segura o ataque do inimigo, assim como o zagueiro segura o ataque do time adversário, porque o inimigo é do time adversário. Isso é tremendo, né? Por isso que é tão maravilhoso. Os significados são maravilhosos. O Senhor é Pai eterno, Isaías 9:6, Emanuel, Isaías 7:14, Rei, Zacarias 9:9. O Senhor Jesus é lírio dos vales, Cantares 2:1. Veja bem, presta atenção, tem quadros que dizem que o Senhor é Rosa de Saron. O Senhor não é Rosa de Saron. Isso aqui é uma aula, estou te ensinando, te lembrando, o Senhor é lírio dos vales. Rosa de Saron, nesse contexto, é a igreja, a noiva. O Senhor é homem de dores, Isaías 53:3. Poderoso Deus, Isaías 9:6, uma refinaria de fogo, Malaquias 3:2, servo justo, Isaías 53:11, o meu servo, Isaías 42:1. E também no Novo Testamento, títulos de Jesus, ele é Jesus, Mateus 1:16, é Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1, ele é Emanuel, Mateus 1:23, o guia, a régua, o líder, conforme a tradução que você ler, Mateus 2:6. Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Jesus Nazareno, Santo de Deus, Marcos 1:24. Senhor, Lucas 2:11. Rei, Mateus 25:34. Rei de Israel, João 1:49. O Senhor de todos, Atos 10:36. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. 1 Timóteo 1:17, o bebê ou a criança de Lucas 2:16, o advogado de 1 João 2:1, o Cordeiro de Deus de João 1:29, ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, a ressurreição e a vida de João 11:25, pastor e bispo da vossa alma, da nossa alma, 1 Pedro 2:25, juiz de vivos e de mortos, Atos 10:42, o Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, 1 Timóteo 6:15, o Filho amado de Mateus 3:17, o menino de Lucas 1:76, o cabeça da igreja, Efésios 5:23, o nome que está acima de todo nome, Filipenses 2:19, o Senhor da paz, segunda Tessalonicenses 3:16,
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. Uma outra tradução também diz que ele é a régua da criação de Deus. 1 Coríntios 10,4 ensina que ele é a rocha. E Atos 3,15 que ele é o autor da vida. Ele é o autor e perfeito praticante, o cumpridor da nossa fé. É isso que significa quando você e eu oramos e dizemos: Senhor Jesus, nós te adoramos porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, o Senhor é o autor e o único perfeito praticante da nossa fé, o cumpridor da nossa fé. Hebreus 12:2. Ele é o apóstolo, o sumo sacerdote, Hebreus 3:1. A sabedoria, a justiça e a santificação e redenção de 1 Coríntios 1:3. Quando nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo que Cristo é maravilhoso, Senhor, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação é maravilhoso, não é? Nossa redenção, Ele é o servo Jesus de Atos 4:27, a nossa esperança de 1 Timóteo 1, Ele é o sumo sacerdote de Hebreus 6:20, a porta de João 10:9, o eu sou de João 8:58, a água viva de João 4:10. Ele é o Filho de Deus de João 10:36. Ele é o Senhor de João 20:28. Ele é o pão da vida de João 6:35. Alfa e ômega, primeiro, último, princípio de tudo. Apocalipse 22:13. A videira verdadeira de João 15:1. Ele é o Messias de João 1:41, o mestre de João 3:2, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, a ponte entre Deus e os homens, Cristo Jesus, está em 1 Timóteo 2:5, ele é o amado de Efésios 1:6, ele é o carpinteiro de Marcos 6:3, ele é o Cristo de Deus, o escolhido de Lucas 23:35, ele é o libertador de Romanos 11:26, o cabeça do corpo, o princípio, o primogênito dentre os mortos, de Colossenses 1:18, o cabeça sobre absolutamente tudo que há, de Efésios 1:22. Você percebe tudo isso, que quando você vai orar e adorar a Deus, você dizendo os nomes, os títulos de Jesus, você está dizendo tudo isso, você está declarando toda a verdade bíblica e todo o poder do Senhor. Ele é herdeiro de todas as coisas, conforme Hebreus 1:2, a palavra de vida de 1 João 1:1. Ele também é o fiel de 1 Tessalonicenses 5:24, o bom pastor de João 10:11, a luz do mundo de João 8:12, a pedra viva de 1 Pedro 2:4, o supremo pastor de 1 Pedro 5:4. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação de Colossenses 1:15, o verbo de João 1:1, a pedra angular de Efésios 2:20, o salvador do mundo de João 4:42, ele é o servo de Mateus 12:18, alfa e ômega, aquele que era, que é e que sempre será, o todo-poderoso de Apocalipse 1:8, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, de Apocalipse 5:5, o noivo de Mateus 9:15, o filho unigênito de João 3:16, o Emanuel de Mateus 1:23, o filho do homem de Mateus 20:28, o sol nascente de Lucas 1:78, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus de Apocalipse 3:14, o rei dos judeus de Marcos 15:26, o profeta de Mateus 21:11, poder de Deus e sabedoria de Deus de 1 Coríntios 1:24, o cordeiro pascal de 1 Coríntios 5:7, a nossa paz de Efésios 2:14, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser de Hebreus 1:3. Ele é âncora da alma, Hebreus 1:19. A raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22:16. O caminho, a rota, a verdade e a vida de João 14:6. A sabedoria de Deus de 1 Coríntios 1:24. Ele é o príncipe salvador de Atos 5:31. Ele é puro, conforme 1 João 3:3. Ele é fiel e verdadeiro, conforme Apocalipse 19:11. Ele é primogênito dos mortos, fiel testemunha, Jesus Cristo, soberano dos reis da terra, conforme Apocalipse 1:5, Rei das nações, conforme Apocalipse 15:3.
Ele é o cordeiro que foi morto, Apocalipse 13:8, a estrela da manhã, Apocalipse 2:28, o primeiro e o último, Apocalipse 2:8, digno, Apocalipse 4:11, a palavra de Deus, o verbo de Deus, Apocalipse 19:13. Que esses nomes sirvam para você, para inspirar você a conhecer o Senhor e a orar adorando conforme o seu nome, os seus nomes, os seus títulos. Você viu que nós podemos orar em todos os sentidos, sobre todo e qualquer assunto, através dos nomes e títulos do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você use a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor, o nome acima de todo nome.